Eu ia tocar nesse ponto, inclusive. O Átila perguntou sobre a questão do estádio, mas aí eu, tipo assim, eu conheço você, que eu lembro assim, é da Supercopa, ó, a final lá, ali do Pacaembu. apareci. Aí a primeira questão que eu ia te fazer, como que você entrou nesse meio do futebol? Você já era do futebol? Como que você conheceu essa galera do YouTube? E a segunda pergunta que eu quero já emendar é assim, a galera pesou muito na sua com relação à final. Você acha que realmente você falhou ou você nega isso? Como que foi essa repercussão da Supercopa aí pra você? Tá, excelente pergunta. Cara, na verdade é o seguinte, muito legal poder responder essa pergunta. Eu já tenho uma carreira dentro da comunicação, né, do design bem extensa, bem longa, né, até porque eu já não sou tão jovem assim. Ainda jovem de espírito, mas não tão jovem. Com certeza. Já tenho um tempinho de estrada. Eu tenho um estúdio de design, né, o meu trabalho principal é o design visual, né, inclusive é o que me sustenta já há 20 anos. E eu fiz muitos projetos para muitas áreas usando o design. Então, trabalhei para mercado corporativo, trabalhei para editoras, trabalhei para televisão, né? A Globo era cliente minha e tal. Então, muitas pessoas que hoje estão no backstage, que é como a gente chama, na cozinha do que é a cena de YouTube hoje em dia, são profissionais que já vieram de mídia e de grandes mídias. A própria NWB tem pessoas dentro da área comercial e da área de afiliação de canais que eram executivos da Rede Globo. Então, eu conheci muita gente mesmo, e fiz muitos projetos dentro do futebol. Né? Eu ganhei notoriedade nacional, o meu trabalho ganha projeção nacional quando eu passei a desenvolver projetos de design para o esporte, para o futebol, especificamente para o São Paulo. Cheguei a ir ao vivo para o Globo Esporte e tudo mais. Então, e participava de eventos que essas pessoas estavam, e participava de campeonatos que essas pessoas estavam. Então, de uma certa maneira, dentro do mercado, eu já sou muito reconhecido e respeitado. Para o grande público, não. Então, meio que essa coisa de aparecer do nada, entre aspas, na verdade foi um processo de construção, que é aquela coisa, você apareceu do nada. Não, na verdade faz 21 anos que eu trabalho com isso, com comunicação, com design e tudo mais. Então, e essas pessoas me conhecem, e quando eu faço o trabalho para o São Paulo, que tem essa projeção super importante, eu tive a ideia realmente de criar um produto de mídia, mas inicialmente iria ser para a TV fechada. Eu ia fazer isso daí para a ESPN. E fiquei negociando com eles durante um ano. Fiz o business plan e tal. Ia trazer, consegui, inclusive, aporte de patrocinadores para o programa. Então, ia chegar com o programa pronto, empacotado, para ser veiculado na ESPN. Só que demorou um ano. Os caras tem toda a questão burocrática das áreas comerciais e tal, se seria interessante ou não, porque depois que eu fiz esse trabalho para São Paulo, eu fui participar dos canais de TV, fui para a Globo, aí os caras da ESPN viram, me convidaram para participar da ESPN, e a audiência gostou da minha participação, do trabalho que eu trazia, que hoje é o Quarta-feira. Aí eu fiquei um ano tentando, falei, desencana. Aí eu criei o Quarta-feira, como eu estou dentro do nicho de futebol, só que eu estou falando de outras coisas que ninguém fala, pelo menos não da maneira que eu falo, era interessante para a NWB, que é a produtora do Desimpedidos, ter como afiliado. Eu fui conversar com eles, eles me afiliaram. Eu sou afiliado desde 18. E aí, como você é um canal afiliado, você, obviamente, participa dos produtos que a casa desenvolve. Um deles é o quê? A Supercopa Desimpedidos e o Superclássico. No Super, que foi meio pesado, né? Porque assim, em vez de eu ter um processo de transição mais gradativo, de começar participando dos desafios, começa a entrar no canal dos caras e tal, eu já meio que caí direto, assim, eu apareci direto jogando no Barcelona com o Messi, entendeu? Com o Neymar e com o Soares, Aí porque foi complicado. isso. Porque como eu já conhecia os caras, que nem estava acontecendo na época que eu entro, tava rolando um evento da Adidas pro Cossielo, que foi para a Copa do Mundo. E eles criaram aquela seleção da quebrada, que era o Cossielo, o Igão, o Ju Canalha, o Thiago Ventura e o Diego Freestyle. Fraquinho, hein?
E os caras da Adidas me chamavam, porque o Barça, aliás, um abraço para ele, caso ele veja, é um cara super generoso também, bacana, era jornalista, me conhecia, estava na Adidas. Então você vê que a coisa vai toda se amarrando. E aí aconteceu do quê? Como eu também tenho organização de jogos que eu faço, mais jogos privados, eu tenho uma pelada que eu organizo há 10 anos, a pelada existe há 20, e alguns jogadores já jogaram lá. Dentre eles, o Dodô já tinha jogado. E o Dodô foi meu técnico pro Superclássico. Então, quem me escolhe para jogar o Superclássico é o Dodô. Então, tá tudo... Você vê que é meio que assim, tem história, tem um histórico e tem relacionamento. Então, eu apareci, dei essa volta toda para explicar o porquê de como eu apareci no cenário. Então, não é que foi por acaso, tinha toda essa construção, entendeu? Legal. É isso aí, mas respeita a história do cara, né, mano? Pelo amor de Deus. Respeita lá a minha história. Mas foi falha ou não foi falha? Sem dúvida, foi falha. Mas assim, não teve nenhum frango, mas teve falha. O primeiro gol, eu acho que é uma falha conjunta da defesa e minha. Agora, o segundo gol da falta realmente é um gol que eu falho, porque já estava inseguro. E, caramba, foi uma falta fácil de defender até, entendeu? Eu armei bem a barreira. Só que o que acontece? Na hora por estar ansioso, por já não estar na minha melhor condição psicológica, eu tenho uma tomada de decisão errada, que é como a gente chama de dar um passo para o lado. E quando eu volto, eu já não tive a explosão. Sendo que se eu desse a passada normalmente, e já tinha defendido centenas de faltas, que nem aquela, várias vezes, inclusive em treinamento, além de jogos, óbvio, provavelmente até tivesse encaixado a falta. Sim. Mas como eu já estava numa sequência de insegurança desde o começo do jogo, com lances tudo. Meio bizonhos, meu psicológico estava no zero e realmente falhei no gol lá e tal. Quem ficou mais